Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Esse vídeo vai ser mais curto porque nossos inscritos pediram para fazer vídeos mais objetivos depois que viram o vídeo anterior. Hoje nós vamos ver a comparação de dois modelos para o Brasil. Então, primeiro temos aqui na esquerda o modelo do Samidana, que até onde eu sei é o único modelo que foi disponibilizado por brasileiros para prever o futuro. Modelo assim mais robusto, que é um absurdo. Nós temos muitas universidades públicas, muitos pesquisadores bons que sabem programar, que sabem lidar com infectologia, mas não temos modelos publicados para prever o desenvolvimento da doença, né? A princípio isso é um absurdo. E aqui na direita nós temos o modelo do Imperial College, publicado no dia 8 de maio. O relatório 21 deles foi feito especialmente para o Brasil. Nós vamos ver as diferenças entre os dois modelos. Começando com o modelo do Samidana. Então, no artigo ele escreve o seguinte, que eles estimam que o número total de infectados vai ser 6 milhões e meio de pessoas no dia 25 de abril, ou seja, já temos 6 milhões de infectados, e vai chegar a 16 milhões no final de agosto. Eles falam também que o modelo sugere que no atual nível de quarentena, já atingimos o RT menor que 1, ou seja, a doença está diminuindo a propagação. O número de pessoas infectadas a cada dia está diminuindo e o pico está muito próximo. Estamos chegando no pico no curto prazo. Diz também o modelo do Samidana, que em São Paulo o número total de mortes é 9 mil pessoas, com a quarentena atual, variando aqui entre 6 mil e 13 mil. O pico no Brasil será entre 8 de maio e 20 de maio. E também ele fala o seguinte, que se mantiver a quarentena atual, ele consegue prever que no fim de agosto de 2020 teremos mais ou menos aí 7 a 8% da população imune, ou seja, que pegou a doença e se curou. E o Samidana coloca gráficos no seu modelo, eu pus aqui de São Paulo, o número de mortes por dia. Hoje nós estaríamos aqui muito próximos do pico de 200 mortes por dia, e isso vai começar a cair. A partir aqui do pico, tanto a mediana quanto os limites inferior e superior ficam mais próximos, então começa a cair e em julho está em zero. Quer dizer que o RT já é menor que 1. Cada pessoa infecta menos do que uma pessoa. E o número acumulado de mortes vai estabilizar aqui entre 5 mil e 10 mil. Com os intervalos de confiança ficando também entre 5 mil e 15 mil. Esse é o modelo Samidana que prevê que a quarentena está funcionando e não é necessário, digamos, você ampliar a quarentena. E podemos pensar em medidas de sair da quarentena já. O modelo do Imperial College. Ele fala que a distribuição, né, das fatalidades é muito heterogênea no Brasil. Fala que 5 estados aqui, atualmente, respondem por 81% das fatalidades. Isso é muito difícil de explicar, né? Por que alguns estados têm mais casos que o outro? Pode ser até por motivos aleatórios um pouco. Talvez tenha tido super espalhadores nesses estados que iniciaram casos que foram exponencialmente se amplificando, a gente não sabe. Diz o Imperial College. Nesses estados, nesses 5 estados aí, estimamos que o número de pessoas que estão infectadas varia entre 3%, no caso de São Paulo, até 10%. Então, São Paulo aí que tem 45 milhões de habitantes, eles estão estimando que 1,5 milhão já pegou a doença. Aí o Imperial College fala que seguindo as intervenções não farmacológicas, ou seja, quarentena, como fechamento de escola e redução de mobilidade, nós mostramos que o reproduction number, ou seja, o RT, diminuiu muito em cada estado. Entretanto, em todos os 16 estados que nós estudamos, estimamos com alto nível de confiança que o RT, número de reprodução, continua acima de 1. Um resultado completamente oposto ao do Samidana. E aqui o Imperial College põe nesse gráfico quanto que era o RT. Antes da quarentena era 3. Cada pessoa infectava outras 3 e por isso que o espalhamento da doença era exponencial. Agora, com a quarentena, esse pontilhadinho aqui, o início da quarentena, caiu para 1, alguma coisa. No caso de São Paulo, 1,47.
Mas todos os estados que eles estudaram aqui estão com RT maior que 1, ou seja, a doença está crescendo exponencialmente e a quarentena não está sendo suficiente para resolver a doença. Então a conclusão do Imperial College é o contrário da do Samidana, que mantida a quarentena, o número de casos vai aumentar exponencialmente com o tempo. E eles sugerem aumentar a quarentena, a intensidade. Outra diferença muito grande entre os modelos é a taxa de fatalidade. O Samidana estimou em 0,1%, ou seja, cada 1.000 pessoas que pegam a doença, uma vai ser fatal o caso. E o Imperial College até cita o artigo do Samidana no seu relatório. Eles falam assim, artigo do Samidana encontrou índice de fatalidade muito abaixo do nosso. Imperial College estima mais ou menos 1%. Então é uma discrepância extremamente grande para os dois modelos, que mostra que a gente, em resumo, não sabe nada. Que em 1918, que teve a última pandemia, o que eles fizeram? Quarentena e máscara. 100 anos depois, com computadores, agora existem simulações, antes não existiam. O homem foi à Lua já. O que faz 100 anos depois? Quarentena e máscara. Ou seja, o homem não evoluiu em nada para conseguir boas intervenções não farmacológicas. Também é bom pontuar que esses modelos todos, eles são muito mais descritivos. Eles tentam descrever a situação atual. O que está acontecendo? Eles não são prescritivos, que seria o ideal. Eles não falam, por que você não usa mais máscara, por que você não reduz a lotação do ônibus em tanto. Eles não conseguem dizer o que cada medida vai melhorar na redução do RT, que é o índice de reprodução da doença. Então esses modelos, por mais que sejam avançados, os melhores do mundo, ainda são muito limitados. É muito bom que exista esse modelo do Samidana, mas está sendo muito polêmico, porque os empresários estão usando esse modelo para exigir o fim da quarentena, exigir a reabertura. E como só existe o modelo do Samidana robusto no Brasil, lamentavelmente, não existem contraposições. Então não tem uma discussão. Se tivessem mais modelos, poderíamos discutir com bases mais sólidas, se é possível relaxar a quarentena ou não. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.